Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós temos um convidado muito especial que, além de trazer a sua história, a sua caminhada, ele também vai trazer alguns assuntos bem interessantes e alguns, eu garanto, engraçados. Vamos para mais um 1818 e antes, claro, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar os seus comentários e compartilhar muito o nosso projeto. Vamos lá, então? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Clara Lambert e você está assistindo o podcast 1818. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e, como foi dito, hoje vamos ter um papo que eu acho que vai ter momentos de descontração, porque recebemos informações. Então, teremos momentos de descontrações aqui no episódio de hoje. Então, fica de olho para você ver o que vai ser essa grande revelação feita aqui hoje. Mas, sem mais delongas, eu vou pedir para o nosso convidado se apresentar para o pessoal que está assistindo. Boa noite a todos. Eu me chamo Paulo Roberto, conhecido como Professor Paulinho. E hoje nós vamos passar aqui, conversar sobre algumas coisas, mas talvez o cunho principal é a questão da espiritualidade, como ela chegou à minha vida, como eu vi esse desenvolvimento espiritual. Então, a primeira coisa que me chama a atenção quando eu relembro aquilo que eu passei, eu sofri um acidente quando eu tinha 4 anos de idade. E foi uma situação, eu me lembro muito bem até o dia, como isso tudo aconteceu. E eu fiquei engessado durante 6 meses. Era um método da época, você engessava as 2 pernas, totalmente, você não tinha movimento, era cama o tempo todo. E meus pais acompanhando aquilo, uma criança, as dificuldades e tudo mais. Mas o que mais chama a atenção, e aí eu acho que é o início da questão espiritual. No 5º mês desse acidente, a esperança de vou tirar o gesso, vou voltar a brincar, vou andar e tudo mais, o médico chamou meus pais e falou, olha, todo o processo foi conclusivo, deu tudo certo, mas eu tenho que informar vocês que ele vai ficar com um pequeno defeito num dos membros, a perna esquerda, ela terá 3 centímetros menor do que a direita. Colocamos uma palmilha, ele não vai ter tanta dificuldade. A única coisa, um cuidado para o resto da vida, especificamente nada esportivo de preferência e tudo mais. Eu era criança, aquilo passou desapercebido. Quando eles saíram e chegaram em casa, e eu fui criado, meus avós próximos o tempo todo, eles passaram essa informação para os meus avós maternos se sentiram muito, caramba, que situação, na nossa família, uma criança e tudo mais. Minha avó paterna, também da mesma, e meu avô paterno, uma situação muito neutra. Aí minha mãe se invocou um pouco com isso, com o sogro, e falou, mas, seu João, é uma notícia complicada, triste, Como... Ele falou, mas quem falou que ele vai ficar com essa sequela? Ele não vai ficar com sequela nenhuma. Eles acharam estranho isso, mas passou. Passados 30 dias, voltamos lá, era o dia de tirar o gesso e tudo mais. E meus pais contam a história que o médico media, remedia, fazia, acontecia. Aí chamou os dois e falou, olha, eu não sei o que aconteceu. Aquela informação de 30 dias atrás não procede. Ele é simétrico, as 2 pernas, não tem nenhum problema. Não sei o que vocês... Aí eles ficaram alegres, Quando chegaram em casa, e todo mundo alegre por isso, não ia ter um problema físico e tudo mais. Aí quando chegou no meu avô paterno, ele falou, eu não falei para vocês? Quando vocês me passaram a informação, eu imediatamente busquei a minha fé e fiz uma promessa à Nossa Senhora Aparecida, que se meu neto não tivesse nenhum problema físico, que nós o levaríamos na Aparecida, colocaríamos aquelas fotos, inclusive durante anos eu ia... A foto estava lá. A foto estava lá, E isso foi o primeiro sinal de fé
dentro dessa situação, desse núcleo, né? Essa fé tão forte de uma pessoa e que aquilo tinha dado muito certo. Aí, a segundo ponto, olha, vai ter que evitar esporte, vai ter que evitar alguma coisa e tudo mais. Eu venho de uma família onde meu avô materno foi jogador de futebol, minha mãe tem um irmão que foi jogador de futebol e a coisa que eu mais gostava como criança... Jogar futebol. Aí eu falei, não, isso daí não vai ter jeito, eu vou de alguma forma por isso. Aos 9 anos, meus pais, meu pai principalmente, me acompanhou e eu adentrei para jogar futebol, né? Foi as famosas categorias de base dos clubes e tudo mais. E essa situação foi... Só que eu aprendi que na vida a espiritualidade ela vai estar, e esteve na minha, muito presente, e com fatos que para mim são muito marcantes, que eu falo, Deus sempre se mostrou muito presente na minha vida, que quando eu estava ali por volta de uns 18 anos e tal, aquele futebol teve um problema. Eu tenho uma fratura de tornozelo e essa fratura de tornozelo me tira do futebol. Eu estou numa situação onde eu tinha tomado uma decisão, profissional. O sonho da minha mãe era que eu fosse médico. Ela falava que gostaria de ver o filho vestido de branco e tudo mais. E num determinado momento, eu havia convencido ela que, mãe, eu não me vejo médico, mas numa posição até para agradar, enfim, talvez dentista. E aí a coisa foi andando, eu falei, agora, o que eu vou fazer? Vestibular. Chegou a época do vestibular. Eu vou prestar vestibular. Minha mãe, vai lá, vai fazer odonto, vamos não sei o quê. Comprou, ela tem até hoje guardado uma blusa branca, bordada, com nome, aquelas coisas todas. Só faltava o curso. Aí eu vou prestar vestibular. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer para dar um... Mãe, eu vou, mas eu vou fazer os vestibulares no interior. Aí eu prestei... Você morava aqui em São Paulo? Eu morava em São Paulo. Tá. Eu prestei 8 vestibulares. Eu prestei 6 vestibulares para odonto. Porque naquela época você tinha que ir no local, nada. Você não vai... Tinha SISU, não, nada disso. Você vai... Você quer lá, tem que ir lá. Tem que ir lá. É. Aí eu fui e procurei o que era muito mais distante possível... para até falar assim, pô, não passei ou algo parecido. Aí eu prestei esses, prestei um de medicina e prestei educação física. Eu passei em 4. Eu passei em 2 de odonto, passei na medicina e passei na educação física, que era aquilo que eu gostava. Como eu falei desde o começo, sou professor, imagina qual eu escolhi. Mas, filho, não vai... Mãe, eu prestei um vestibular em Uberaba. Como é que vocês vão me manter em Uberaba? Eu venho de uma família, minha família nunca foi uma família abastada e nada disso. Como é que eu vou para Uberaba? Não, então vai para Lins, que é mais perto, que foi uma das outras faculdades que eu passei. Falei, mãe, não dá. E a medicina, o que eu fiz? Eu peguei a carta e guardei. Porque aí eu não queria mesmo e guardei, deixei guardado. Falei, olha, mãe, é o seguinte, educação física. Eu estou jogando, eu ainda estava jogando. Falei, eu estou jogando. Pensa bem, mãe, o Sócrates é médico, ele conseguiu conciliar 2 coisas. Ela me falava muito disso, que para mim fazer medicina, independente disso que o Sócrates tinha feito. Eu falei, não, mãe, não dá mesmo, enfim. Eu vou fazer educação física, que já é na área desportiva. Lá na frente eu emendo as coisas e está tudo certo. Aí ela falou, bom, se convenceu, não se convenceu? Eu falei, mãe, não tem como, não passei, não foi, enfim. Entrei na faculdade. E aí foi nesse primeiro ano da faculdade que eu tive a fratura no pé e que não me tirou. Ana, Marcelo, vocês que estão me assistindo, ali eu tomei uma decisão na minha vida. Se Deus me abriu um caminho, que era isso que eu queria, é isso que eu vou fazer. Eu vou ser professor de educação física. Tomei uma postura... Sentava ali no meio, né, da turma, eu fui sentar na primeira fila. Não é isso que faz diferença, mas... E aí... E o tempo inteiro, pô, Deus, tanto quis, por que aconteceu isso? E agora, o que eu faço?
Na metade da faculdade, eu já estava no 2º ano da faculdade, eu resolvi fazer um estágio numa academia, no bairro da Vila Maria, era a academia mais famosa que tinha lá. E eu estava fazendo, e uma menina que tinha entrado no 1º ano da faculdade, do nada, falou assim, pô, tem uma academia no Bom Retiro, e essa academia está precisando de um professor de ginástica, mas eu não sou formado. Mas você não queria, pelo menos, ir ver e tal? Eu fui. Cheguei na academia, era, na verdade, um estúdio pequeno. A dona da academia precisava do professor de ginástica. E aí começam, talvez, um pouco da risada, tá? A academia era uma academia de balé. Ela era balé e a ginástica lá. Entrei na ginástica, ia 2 tardes da aula de ginástica. Passados 6 meses... A dona me procurou e falou, eu quero vender a academia. Você não tem interesse de comprar a academia? Eu falei, eu não tenho nem dinheiro para comprar a academia. Mas naquela antiga academia que eu fazia estágio, tinha um professor de natação. Eu comentei com ele. Eu falei, olha, tem uma academia vendendo no Bom Retiro, assim, assim. Ele falou, me leva lá, vamos ver. Levei. Falei, estou levando, ele compra a academia e segue a vida dele. Chegou lá, ele olhou para a moça, viu o que ela oferecia, falou, nós vamos comprar academia. Como nós vamos comprar academia? Nós vamos comprar academia. Seu estagiário. Nós vamos comprar academia. Que carro você tem? Um Fusca. E ele tinha lá uma Brasília, talvez, na época. Estou vendendo a Brasília, você vende o Fusca amanhã, nós estamos dando de entrada e a academia se paga. Tudo bem. Cheguei em casa, falei, pai, mãe, minha mãe, mas filho, como vocês vão fazer isso? Da onde vocês vão tirar dinheiro? As condições e tudo mais. Falei, mãe, segundo ele, que entende mais do que eu desse ramo, as coisas se pagam. E realmente as coisas se pagaram. Nós adquirimos uma academia de balé, mantivemos o balé e de imediato, porque haviam as salas, horários que eram ociosos. Nós vamos colocar um professor de judô, lutas. Colocamos um professor de judô. Nós vamos comprar meia dúzia de aparelhos de musculação e colocamos meia dúzia de aparelhos de musculação. 1 ano e meio depois, esse mesmo local, era um local alugado, à frente tinha um galpão do mesmo dono, uma empresa de transportes. O dono, a empresa de transportes saiu. Ele pegou e falou, nós vamos alugar o galpão. Falei, Agostinho, mas como nós vamos alugar o galpão? Galpão, assim, destruído. Ele chamou o dono do prédio e falou, a gente pode fazer no galpão o que a gente quiser. Tudo bem, contrato, assina, tudo certo. Nós colocamos uma piscina nesse galpão, uma sala de musculação, uma sala de dança, recepção. Aí nós montamos. Era o nome, né? Ângelos Balé Academia. Falou, cara, como é que nós vamos vender Ângelos Balé Academia? E esse Ângelos vem de onde? Era um parente da antiga dona. Tá. E o que nós vamos fazer? Então tá, tem o nome social, mas agora nós vamos criar um nome fictício. Anos 80, que nome que vocês imaginam? Vocês acham que nós colocamos a academia tal? Não. Sport Action, academia. Coisa que chamava atenção. Colorido, roxo, amarelo. Coisa que chama atenção. E isso combina para nós uma coisa muito, muito positiva no sentido de... academia, o boom das academias, elas acontecem nos finais dos anos 80. 90, chega ao que a gente tem hoje, mas ali era. Então, aquilo nos impulsionou muito. E 2 coisas chamam a atenção. Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger nos ajudou muito. Que eles arrebentaram. Porque eles faziam aqueles filmes, saíam os pôster, nós comprávamos o pôster, punha na academia, o indivíduo vinha para a academia, entrava na sala de musculação, falava, ó... Vão ficar igual e os caras vendiam que iam ficar igual o Stallone. E vamos todo mundo. E nesse coisa... Aí, eu sofri um acidente de carro. Assim, não nada... Eu perdi materialmente. E aí me aparece uma segunda situação espiritual que me chama a atenção. Não me fiz nada, não sofri um mínimo arranhão. Uma amiga de escola, já estava na faculdade, ela me chama e fala assim, cara,
está acontecendo alguma coisa na sua vida? Eu falei, tá tudo bem. Estou profissionalmente, a coisa está acontecendo, a faculdade, estava acabando a faculdade. Ela falou, se eu te levar num lugar, você vai? Eu falei, vou. Me levou, especificamente num centro espírita. Quando eu entrei no centro espírita, era uma novidade aquela situação para mim. Quando eu entrei nesse centro espírita, uma entidade, ou um rapaz incorporado, parou tudo que estava fazendo, fez de longe assim. Você, São Pedro deixou você sair? É comigo? É você. São Pedro deixou você sair? Eu falei, acho que sim, né? Falou, a gente já vai conversar. Tá bom. Fizeram os atendimentos, lá como funcionam dentro de um centro espírita, chegou minha vez. Quando eu sentei, essa entidade me falou, só faltou descrever a forma como esse carro tinha sido batido. Nunca me viu, não sabia da história. Essa amiga que me levou não sabia detalhes do que tinha acontecido. E aí aquilo me chamou a atenção. Passei a frequentar o lugar, até um belo dia que não dá mais para você ficar desse lado. Você tem que vir para este lado. Por esse motivo. E eu falava, caramba, mas não tenho, né? Minha profissão, minhas coisas, estou acabando a faculdade, enfim. Aí, falou, não, tudo bem. 9 meses exatos do dia que eu entrei nesse lugar, meus pais foram fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. E com toda a preocupação, é claro que eu fui no lugar, né, na sessão lá, e falei, olha, meus pais vão viajar esse final de semana, uma atenção, né, uma ajuda espiritual e tudo mais. Ele falou assim, pode ficar tranquilo, que seus pais não vão acontecer nada. Tá bom. Quando foi no domingo, 6 horas da manhã, eu saí para um trabalho na Zona Sul. Eu fui atingido com o meu carro no final da Avenida Ipiranga, quando ela vai entrar ali na Rebouças, aquele miolinho ali tem uma igreja das 12 almas, em frente à igreja. Um carro pegou o meu carro de frente, às 7 horas da manhã, sem uma alma viva na rua, nós dois, destruiu o carro e eu não me fiz absolutamente nada. Desci do carro, chamei o seguro chegou. Quando o seguro foi tentar guinchar o carro, porque tinha amassado, tal, eles falaram, nós vamos ter que abrir essa tampa. Eu falei, o carro já está amassado, pode abrir a tampa. Eles abriram a tampa. Moço, dá para o senhor vir aqui? Esse objeto é seu? Quando eu olhei o objeto, eu fiquei naquela, ponho a mão, não ponho a mão, o que eu faço agora? O que era esse objeto? Uma imagem de Cosme e Damião, cerrada no meio, dividindo os dois santos, intactos, como se fosse uma serra mesmo, intactos, as duas imagens aqui. Pô, uma batida de frente, se tem uma imagem dentro do motor do carro, vai destruir, aquilo é gesso. Sim. Falei, caramba, de onde veio isso? Moço, tem mais uma coisa. Nós estamos tirando as coisas que estão dentro do seu carro, tem lá um negócio no banco de trás, deve ser seu. Falei, não tenho nada, estava saindo. E minha irmã já tinha chegado no local, a gente tinha conseguido ligar, enfim. Eu falei, Lúcia, dá uma olhada lá, o que é aquilo? Minha irmã voltou assim, da cor branca desse jeito. Falou, cara, o que é aquilo que você tem no carro? Eu falei, não é possível. Uma fralda, toda amarrada. Essa fralda tinha uma chupeta, umas guias, um monte de coisa. Eu falei, isso não é meu. Quando eu falei, isso não é meu, veio na minha cabeça exatamente a orientação que eu havia tido no centro espírita. Seus pais estarão super bem. Agora, você... não deu outra. Passei a mão naquelas duas imagens, naquele pano. Semana seguinte, primeiro a chegar. Quando eu... São Pedro deixou você sair de novo? Eu falei, não, você deve estar de brincadeira comigo. O que é isso? Ele falou, olha, isso é apenas um sinal.
Foi você que colocou as coisas no carro? Eu falei, não tinha nada disso, eu só tô... Aí eu me confortei, eu quis arrumar uma desculpa não espiritual. A Igreja das 12 Almas, geralmente as pessoas pegam imagens, põem na igreja. Eu falei, o carro estava batido na porta da igreja, alguém passou com esse negócio, pôs lá dentro e tá tudo certo. Mas peraí, o capô do carro estava fechado. Como que o cara pôs essa imagem no motor? Aí pela segunda vez eles disseram, tá na hora de daí você vir para cá. Eu falei, tá bom, mas eu não quero essa responsabilidade. Eu dou aula à noite, eu tô... Enfim, o que eu posso fazer? Não. Venha e você vai aos poucos aprendendo. E aí eu fui aprendendo, vendo como funcionava, fazendo parte, inclusive. E aí me aparece o cavalo selado, que aí eu falo cavalo selado a primeira vez. Porque eu falei, olha, minha vida vem de uma situação até então normal. Eu fui criado na igreja católica, né? Estudei em colégio de freiras a vida inteira. E estava diante daquela nova situação. Falou, não, mas... O que é esse cavalo que eu acabo de falar para vocês? Estamos saindo da academia no dia, se eu não me engano, dia 10 de março de 1988. Meu sócio vira para mim e fala assim, meu carro quebrou. Você vai ter que me levar em casa. Eu falei, você tá de brincadeira. Ele morava em frente à FIG. A FIG é a faculdade que eu fiz, Educação Física. Ele morava em frente. Ele falou, até Guarulhos. Eu não moro em Guarulhos, eu moro na Vila Maria. Eu vou ter que sair, a academia nossa era no Bom Retiro. Eu falei, vou ter que, ao invés de ir para minha casa, eu vou ter que te levar. Mas brincando, claro que eu ia levá-lo. Aí Levei, quando eu cheguei à faculdade, era a primeira semana de aula daquele ano, de 88. Aí eu parei na porta da casa dele, até amanhã. Eu falei, cara, eu tô aqui. E eu tinha me dedicado tanto à faculdade nos meus anos lá, como eu falei para vocês, era professor de educação física, né? Eu ia ser. Eu falei, vou entrar para ver, né? O pessoal, tem os bichos, aquela coisa nova e tudo mais. Entrei e na FIG, para quem conhece, os setores eram específicos. Tinha lá o corredor da educação física, do direito, da administração e tudo mais. E aí eu fui no setor da educação física, entrei, eram 3 salas que tinham da educação física, 3 professores dão aula na teoria, os outros 3 professores da noite, um está na quadra, o outro está na piscina, enfim. Aí eu entrei na primeira sala, era o meu professor de voleibol. Falei, Zé, tal, vim aqui ver como que tá o novo ano, tudo certo? Que bacana. Saí da primeira, fui na segunda. Chegou na segunda, meu professor de atletismo, comentei, Pires, que legal, formatura daqui a pouco, né? Que aí ia ter a festa de formatura em março. Fui na terceira sala. Quando eu entrei na terceira sala, era o vice-diretor da faculdade, o professor Bernardes. Ele dava aula de futebol e de handebol. Aí, como vai, papapá, tudo bem, tá preparado aí, daqui 2, 3 semanas ia ter lá a formatura. Falei, mas antes disso, eu tô preparado para dar aula aqui. Quando que você vai me trazer para dar aula aqui? Ele falou, não dá, você acabou de se formar. Como que você vai... Não tem, né? Precisaria de um curso de pós-graduação. Aquela época era curso de especialização. Né? Aí eu falei, tá bom, Bernardes, mas como que eu faço? Como não sei o quê? Ele falou, não, mas não dá para você dar aula, você acabou de se formar. Tá bom, obrigado, valeu, boa noite. Saí. Marcelo, que são coisas, inclusive, vou só fazer um pequeno parênteses, né? Eu devo ter dado uns 18 passos. Ele abriu a porta e falou, vem cá, você está falando sério que você quer dar aula na faculdade? Eu falei, tô. Ele falou, olha, não posso te trazer para dar aula na faculdade porque você é um cara recém-formado. Mas eu vou te pedir um favor. Tem um curso de especialização, só tem na FEFISA, específico de futebol. E eu te trago, você vai fazer esse curso lá na frente, tendo a possibilidade, você vem para a faculdade. Saí de lá. No outro dia, na segunda-feira seguinte, eu fui em Santo André, que era a FEFISA. Quando cheguei na faculdade, falei, vim atrás do curso de futebol, encerraram 20 vagas, não tem. Falei, professor,
pode ser uma oportunidade para mim virar professor universitário, assim. Ele falou, Paulo, só o ano que vem. Não perde as inscrições em tal prazo. Falei, caramba, não é possível, meu Deus. Como seria um negócio bacana ir para a faculdade e tal. De qualquer forma, você deixar. Eu falei, só não quer insistir com ele? Só não ficaria com o telefone da minha casa? Se aparecer alguém desistir, ele falou, olha, até hoje ninguém desistiu. Mas, 3 dias depois, toca o telefone da minha casa. O que aconteceu? Uma desistência. Corri lá, fiz a matrícula. Corri na FIG, falei, olha, entrei na faculdade, vou fazer 1 ano de curso de especialização. Eu posso, talvez ano que vem, o ano que vem não. Quando ele falou ano que vem não, eu falei, caramba, estou fazendo essa correria toda para ele falar não. Ele falou, não, sexta-feira agora, você vem, eu dou aula para a turma da manhã, tudo que eu fizer de manhã, você vem à noite e replica para a turma da noite. Você topa? Caramba, claro que eu topo. Vamos embora. Aí eu virei da noite para o dia professor da faculdade. Uhum. Sou o professor mais novo que adentrou ao quadro do curso superior. Eu ia de manhã, fazia as aulas junto com ele. Quando era noite, E aquela, né? Medo, como que eu vou fazer? As pessoas, enfim. Quando passou 6 meses, que chegou a fase das férias... Eu falei, caramba, e agora, né? Será que continua o 2º semestre? Ele me chamou na sala dele e falou, eu preciso muito falar com você. Eu falei, deu alguma coisa, deu errado. Eu nunca me esqueço dessa cena, eu faço questão de contar para as pessoas isso, porque ele é meu 2º pai, ele sabe disso. Ele entrou na sala dele, abriu o armário, pegou um calhamaço de livros e de apostilas, falou, tudo que precisa do futebol universitário, do curso universitário está aqui. A partir de agosto você é o professor de futebol, manhã, noite e qualquer coisa aqui. Eu falei, cara, não é possível. Caiu. Aquilo que eu pedia a Deus... dentro eu não vou ser médico, eu não vou ser dentista, mas que a educação física me traz, porque a educação física, infelizmente, num primeiro momento, as pessoas falam, pô, você vai trabalhar com educação física? Como que é educação física? Uhum. E aí eu virei professor universitário. Passado nem 1 ano, a academia, né, vinha... meu sócio sempre brincou, a gente vendia o almoço para pagar a janta, a coisa fluindo, não tinha dívidas, não tinha muito da receita, mas a coisa empatava. E eu não sabia. Nós tínhamos aberto a academia à frente de um colégio. Mas um colégio que era meio estranho, assim, umas pessoas um pouco diferentes daquilo que... nesse primeiro momento. Até víamos lá o nome e tal. Nós estamos na academia, eu e meu sócio. A recepcionista chama... Fala, olha, tem um senhor aqui perguntando se tem professor de educação física aqui. Aí nós descemos do escritório. Quando chegamos lá, ele se apresentou. Falou, sou o Simão Magdman, eu sou diretor do colégio aqui da frente. Eu não sei se vocês sabem, esse colégio é um colégio judaico. Judaico ali, né? Eu sou professor, eu sou o diretor desse colégio e eu preciso de um professor de educação física. A hora que ele falou, eu preciso de um professor de educação física, meu sócio fez assim, ele. Aí eu falei, não, nós dois, sei lá. Não. Quando que é? Perguntou para o Simão. O Simão falou, para mim, a partir de amanhã eu já precisaria do professor. Ele falou, meu sócio está indo lá, amanhã ele está lá. Eu falei, Agostinho, eu sou católico, criado na igreja católica. Hoje nós estamos batendo um pouquinho de tambor aí e tal. Como que eu vou entrar na igreja colégio de judeu, cara? Chega a Semana Santa, eu amarro o Judas no poste lá, para malhar o Judas. Como é que... Vai lá, cara, e vê o que acontece. Foram 25 anos de, segundo eles, que é uma coisa dos judeus, de bons serviços prestados. E aí a espiritualidade me mostrou uma outra coisa, que eu buscava internamente. Eu adorei ser católico. Eu encontrei Deus dentro da igreja. Quando eu começo nessa realidade do centro espírita, eu encontrei Deus no centro espírita. E quando eu fui lá para o lado judeu, eu encontrei Deus de novo lá. E aí eu
eu comecei a fazer uma situação diferente dentro da questão espiritual. Eu queria saber das religiões. O que a sua tem de bom que eu possa pegar? O que a sua tem de bom que eu posso pegar? O que a sua tem de bom que eu posso pegar? E aí eu fui me transformando numa pessoa, entre aspas, multirreligioso. E sempre juntava um pouco que eu sabia desse lado espírita com um pouco que eu sabia do lado evangélico, do lado católico. E toda oportunidade eu ia no rabino da escola. Rabi, como que é isso? Rabi, por que essa festa? Rabi, por que vocês fazem isso? Rabi, por que você faz aquilo lá? E aí, um belo dia, eu me deparei com uma situação que eu já tinha, né, já que a vida vinha me mostrando muita coisa através desses gestos espirituais, vamos dizer assim. A figura, para mim, mais importante da minha vida, chama-se Jesus Cristo. Ímpar. E eu falava, caramba, como é que esses caras não entendem isso? Aí eu falei, Rabi, hoje vamos... Era uma coisa assim, quando não dava toda semana, a cada 15 dias eu puxava alguma coisa com ele. Falei, hoje eu vou te fazer uma pergunta, ou você vai me mandar embora, ou você vai me atender, em 5 minutos você vai me dar uma resposta, ou vou te fazer uma pergunta, ou você vai me falar que você não pode me responder. Posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei assim, quem é Jesus Cristo? Eles usam o kippá, né? Ele coçou assim o kippá. Assim. Senta aí. Aí ele começou, Marcelo. Ana. A frase melhor para mim, né? Talvez, não sei se ele falou aquilo porque eu queria ouvir. Ele falou assim, primeira coisa. O que você está me perguntando, de quem você está me perguntando, é o maior judeu da história. E aí ele me descreveu tudo que ele sabia sobre Jesus Cristo. O dia que nasceu, o mês que nasceu, quando que ele foi circuncisado, que é uma prática da religião judaica. Sabe um pai que perguntou sobre o filho e ele só recebe elogios, aquela coisa? Ele engrandeceu muito dentro das questões. Aí eu falei, o senhor me fala tudo isso. Essa conversa durou quase 2 horas. Aí eu falei para ele, o senhor me falou tudo isso e vocês não... Ele falou, então, fora isso, tem mais isso, isso, isso e isso. E fez assim. Só que eu vou dizer uma coisa. Só que para nós, ele não é o Messias. Levantou, saiu da sala. Mas aquilo que ele me deu de informação já bastava. A coisa já era um negócio que era o que eu efetivamente precisava ouvir. Aí eu falei, caramba, realmente... Deus, Jesus, toda essa questão, eu vou fechando cercos. O tempo passa, a vida segue. Quando eu resolvi casar, minha esposa, vindo de uma família evangélica, meio não praticante, meu sogro, minha sogra, meu sogro tinha estudado, meu sogro há 5 dias de virar pastor da igreja evangélica, desistiu, não quis mais. Até hoje nós perguntamos alguma coisa sobre ele, ele fala, não, Deus para mim é a natureza, tem lá respeito e tudo mais. Só que, ao conhecer os irmãos dele, é uma coisa engraçada, na família, a minha sogra também vem da família adventista, meu sogro, só que ao conhecer a realidade dele, nós fizemos uma viagem a Brasília, num dos irmãos dele, e chegando lá, essa família do irmão, ele tem 5 filhas e não sei quantos netos, eu vi uma coisa mais profunda na igreja, que até então eu não tinha visto. A maioria dos primos da minha mulher, desse pessoal que está na igreja até hoje, um está na Austrália, um está no Canadá, eles são os missionários da igreja, e aí era uma coisa... entre aspas, de uma certa alta cúpula da igreja. E aí eu comecei a puxar. Pô, o que tem isso? Aí por que a Ellen White fez? Ela teve uma visão. Quando eles contaram a história, eu falei, pô, ela teve uma visão, esse negócio é espiritual, cara. Isso daí é um lance da espiritualidade. E aí eu fui puxando, resumindo, eu virei um pouco, eu peguei mais uma religião para ver e tudo mais. E aí a minha vida segue, as coisas vão, né? A realidade da academia, eu trabalhando em grandes escolas, tanto a faculdade como o colégio. Só que eu
e esse futebol? Pô, Deus, futebol aí, né? Entra um dia para dar aula na faculdade. O professor Osmar de Oliveira dava aula na faculdade. Falou assim, Paulo, sou professor de futebol. Quero te fazer uma proposta. Você não quer trabalhar comigo no exame antidoping? Controle de dopagem no futebol? Eu falei, pô, Osmar, que legal. Vamos embora. O que precisa fazer? Aí me explicou o trâmite e tal. Não vou me alongar de como funciona. Entrei para fazer o lance do exame antidoping com ele. No final de 91, metade para o final de 91, nós fomos fazer um jogo do seu time do coração, que eu fiquei sabendo que você é São Paulino. Sim. Eu fui fazer tudo. São Paulo é o único time que ganhou tudo no Brasil, viu? Só para deixar claro. E aí... E fora também, né? Mundial, tudo. Então. Aí aconteceu uma coisa engraçada. Nós fomos nesse jogo, lá no São Paulo. Aí eu virei e falei, estava ele, né? O Fernando, que era um filho do Fernando Solera, do comentarista da Gazeta, que depois virou o presidente da comissão de doping. E o Fernando muito São Paulino. O Osmar não, Osmar corintiano e tal. Fernando, arruma um estágio. Não tem como fazer um estágio no São Paulo. Mas eu estou pensando que eu vou arrumar um estágio no São Paulo para trabalhar lá, categoria de base, alguma coisa nesse sentido. Ele falou, não sei, peraí. Saiu da sala. Quando ele voltou na sala do DOP, ele voltou com os 2 médicos do São Paulo. Dr. Bezerra e Dr. Eldio. Aí, o Paulo, assim, é professor lá na faculdade, trabalha com futebol, mexe com futebol, jogou futebol um certo tempo e tal. Não tem como ele fazer um estágio com vocês no São Paulo? Ele falou, 2 minutos. Saíram da sala. Quando voltou, entrou o Tele Santana e o Moraci Santana. Amanhã, 9 horas da manhã. Falei, cara, como que eu vou... Não, eu tenho colégio, eu tenho... A faculdade não atrapalhava pela questão, a academia, como é que eu vou fazer? Liguei pro meu sócio e falei, aconteceu uma coisa assim, o que eu faço? Ele falou, vai lá e vê. Pega todos os seus horários, porque eu dividi horário. Como professor, você sabe disso, né? Tem horário aqui, horário para lá, mas tem algumas coisas que estão na folga. Falou, você até tira alguma coisa e a partir de hoje você pode até esquecer a academia se for preciso. E vai lá, que é um pouco do seu sonho. Eu sou bicampeão mundial. Né? Tive a oportunidade de ficar lá por 3 anos, na era toda do Tele Santana, até a saída dele. E aí, de novo... Tem alguns pormenores que talvez uma outra hora eu te conto nos bastidores dessa situação do São Paulo, né? E quando foi em 93, o técnico do infantil do São Paulo tinha sido convidado para ser o técnico da seleção brasileira sub-15 na Maccabiá em Israel, que é o evento judaico, né? O 3º maior evento esportivo do mundo. Só perde para a Copa do Mundo e para a Olimpíada. E aí vai uma seleção brasileira para lá. Você não quer ser o preparador físico da seleção? Eu falei, como faz? Abre porta. São Paulo abriu a porta, fui lá. Não, acho que você precisou do meu time, claro. Para ser aí campeão mundial, alguma coisa. Né? Aí eu fui lá. Você vê como funciona. É isso. Chegou lá. Foi ao encontro da luz, encontrou e encontrei sucesso. Lá, sucesso. Aí eu fiquei lá 6 meses. Quando foi no final do 6º mês, o pessoal chamou, porque o técnico tinha recebido um convite do Oscar, jogador do São Paulo, para ir para o Japão. Era a época que o pessoal estava indo para o Japão. Paulo, você já está aqui. Você não quer ir como técnico ao invés de como preparador físico? Eu falei, agora resolveu tudo que eu queria. Aí eu fui para Israel. E por que eu estou contando essa história para vocês? Por um único motivo. Eu tive ali, efetivamente, a resposta que eu sempre busquei na minha vida. Será que é verdade que a gente já esteve aqui outras vezes? Será que é um ciclo viver, morrer e estar de volta? E eu vou para Israel. Primeira coisa que eu faço questão também de dizer, e digo a todos vocês que estiverem me vendo e vocês presentes, se alguém amanhã te perguntar assim, você ganhou uma viagem, escolhe para onde você quiser ir. Vá para Israel. Em todos os sentidos.
cultura, as pessoas, mas lá tem guerra. Então, quando eu fui também tinha uma situação de guerra. Talvez eles nunca pararam de guerrear ali, né? E aí eu vou para Israel. E o que me chama a atenção em Israel? Eu sou um cara, até então, católico, a religião de frente é o católico, eu sou um cara católico, que me vejo num determinado dia numa visita ao Muro das Lamentações. Eu falei, como é que eu vou? O que eu vou fazer lá? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar lá ou de vivenciar essa situação. Mesmo o não-judeu, ele pode entrar no muro, tem algumas regras para isso, mas uma das principais é que você faça uma oração de entrada deles com um negócio chamado tiflin, que eles passam no braço, né, na cabeça e tudo mais. É uma coisa da religião muito enraizada nisso. Eu tinha o conhecimento do colégio judaico, mas eu não... Aí eu falei, cara, como é que eu vou... Esse cara vai me perguntar, eu vou falar o quê? Eu não sou judeu, não entendo nada. E essa seleção era uma seleção sub-15. Essa idade, a molecada, para dar risada ou para arrumar, faz bagunça. Na cultura judaica, a professora é Moré. Moré, vamos lá. É o seguinte, você vai chegar lá, como nós somos brasileiros, se der sorte de um rabino brasileiro estar no muro, tudo bem. Se não, esse cara vai falar alguma coisa em hebraico, mas ele vai perceber, se você não é... Ele vai falar em inglês. Dá para... Eu falei, não, dá, entendeu inglês, até entendo alguma coisa. O que ele vai me perguntar? Pergunta típica. Ele vai falar, ele vai te convidar a colocar o tefilim e fazer a reza. Eu falei, que reza? Eu não sei rezar em hebraico. Ele falou, não. A hora que ele falar e começar a te colocar o tefilim, você fala para ele, me lembra a reza. Ele vai falando e você vai repetindo. Eu falei, cara, vocês vão de brincadeira. Eu tenho isso filmado e foto. Tem moleque dando cambalhota de dar risada atrás, porque o rabino falava e eu respondia. O rabino falava e eu respondia. Chegou uma hora que na minha mente, eu sabia o que ele ia falar. Virou uma coisa automática. Eu nunca falei, nunca rezei em hebraico. Como que é um negócio desse? Aí visitei o muro, foi muito bacana, saí com aquilo na cabeça e falei, cara, não é possível. Como é que... Bom, vamos embora. Vai daqui, vai de lá, no outro dia tem um passeio, tem um negócio. Nós vamos em determinado lugar. Quando chegou em determinado lugar, eles liberaram o grupo. Lógico que tem guia, mas está um lugar aberto. Nós vamos visitar, na sequência lá, a Doma de Ferro lá dos árabes. Tinha essa possibilidade, né? Como evento esportivo, uma equipe esportiva pode ir lá. Vai por aqui, vai por aqui. Eu falei, gente, vocês estão indo pelo caminho errado. Ele falou, como se nós estamos indo pelo caminho errado? Vai falar que você sabe o caminho. Eu falei, não, aqui não é, não, vamos por aqui. E é uma coisa meio labirinto. Entra aqui, sai aqui, vai lá. Ali foi o derradeiro. Eu já estive aqui, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou andando, eu conheci o lugar. Eu fui de um lugar para o outro como se eu estivesse andando no quintal da minha casa. Aí eu falei, caramba, esses questionamentos de já estive, já foi e tal. E cada vez mais aquele Israel na minha... Né? Eu falei, cara, não é possível, eu não sou judeu. Até um belo dia que eu encontrei uma pessoa e contando essa história, ele falou assim, mas quem falou que você nunca foi judeu? Quem falou que você nunca morou lá? Quem falou que você... Na saída de lá, depois que acabou o evento e tudo, apareceu uma outra questão que eu jamais imaginava. Vamos embora. Israel, Brasil. Alguém me chama e fala assim, não vai embora para o Brasil. Eu falei, como não vai embora para o Brasil? Tem que ir embora, acabou, vamos embora. Abre a passagem. Nem sabia desse termo, abre a passagem. O que tiver no caminho, você para. Fizeram um roteiro para mim lá. Sai de Israel, vai para a Grécia, da Grécia vai para a Itália, da Itália vai para a França, da França você volta para Portugal e volta para o Brasil. Ou corta, o tempo era curto, eu precisava voltar, trabalhar. Eu fui até a França e voltei. E aí me vem uma questão que o lugar que todo mundo quer ir.
Vamos para a Grécia. Eu preciso voltar um dia lá, se Deus me permitir. Porque foi o lugar que eu tive as maiores angústias. Eu cheguei no Parthenon. Sabe quando você se sente mal? Eu não me senti bem naquele lugar. Eu fui para as ilhas, depois nós ficamos 3 dias nas ilhas. Até hoje eu falo isso, eu falei recentemente isso, eu tenho filme dessas coisas. E virou um assunto na minha família recentemente. E meu filho me perguntou, falou, pai, mas o que você sentiu lá? Eu falei, filho, eu só queria ir embora. Eu só via azul e branco, azul e branco, azul e branco. Aquilo foi me dando um... O que é isso? Algum sinal da espiritualidade. E aí, sobrenatural, né? Só para finalizar, aí eu me reencontro dentro desse aspecto quando aí chegou na Itália. Aí eu fui em Roma, eu fui no Vaticano, e essa questão do Vaticano, aí era o inverso, parecia que o negócio estava... Eu fui no museu, eu visitei o museu 2 vezes. Nossa. Eu entrei 2 vezes no museu para ver aquelas coisas, essa questão do papado, me chama muito a atenção. E aí minha vida vai seguindo dentro dessa realidade espiritual. E para mais ou menos finalizar essa questão da espiritualidade, de deixar bem claro para mim, né, dessa enraizamento espiritual, um belo dia, há praticamente 12 anos atrás, nós nos deparamos com uma situação até então inédita na minha família, né, uma doença muito grave do meu pai. E nós ficamos um pouco perdidos à época, do que fazer, E aí eu falei, cara, alguma coisa tem que ser diferente. Aí aconteceu um fato paralelo, longe, amigo, mas uma pessoa da comunidade judaica, que inclusive foi a pessoa que mais, quando eu fui para Israel, ele era um dos diretores. Tudo que eu conhecia, a parte do roteiro da seleção lá, era esse cara que me levava. Ele passava no hotel, falava, tem 2 horinhas? Tem, vou em tal lugar. Vamos para cá, vamos isso, vamos aquilo. Aí eu recebi uma notícia. Um filho dele mais velho havia sofrido um acidente E esse rapaz, né, ele é uma pessoa com uma certa importância dentro da comunidade judaica. O filho internado no Albert Einstein, desenganado pelos médicos, em coma há mais de 30 dias. Não tem jeito, não tem o que fazer. E ele fez uma coisa que até hoje eu falo, cara, você me ajudou muito. O que ele fez, Marcelo? Inédito isso, tá? Ele foi no rabino do hospital e falou, Rabi, e esse cara esse é judeu daqueles fervorosos. Ele falou, Rabi, já fizemos de tudo. O senhor me deixa fazer uma coisa diferente que as coisas místicas do judaísmo. O dia tem 7 dias. Deus criou 6 dias, descansou no 7º. Hoje é sexta-feira, é o dia do Shabat. O senhor faz uma oração para o meu filho? O rabino entrou no quarto, fez a oração para o filho dele. Sábado é um dia sagrado para eles. Rabi, o senhor me faz uma abertura? Eu vou no sábado fazer uma outra coisa aqui. O rabino falou, faça o que você precisar. Sabe o que ele fez? Eu não sei a ordem, tá? No sábado, ele levou um pai de santo para rezar para o filho dele. No domingo, ele levou um padre. Na segunda-feira, ele levou uma mãe de santo. Na terça-feira, ele levou um indivíduo da igreja evangélica. Na quarta-feira, para culminar o que era... Aí na quinta-feira, né, já que ele tinha começado... Na quinta-feira, ele levou o líder da igreja árabe para rezar pelo filho dele. O filho dele hoje tem 3 filhos, se eu não me engano. Acho que é neto ainda não tem. Passado esse período que ele fez isso, em menos de 10 dias o menino saiu do coma, está vivo até hoje, como eu falei para vocês. Aí eu falei, cara, acho que era tudo o que eu precisava entender que... E aí é onde eu quero chegar. Deus está em todos os lugares. Basta você ter fé. E aí o que eu fiz quando aconteceu esse incidente aí com meu pai? Hoje tem um centro espírita, leva. Hoje tem uma missa, vamos levar. Hoje tem um lado evangélico, vamos levar. Hoje nós vamos não sei o quê, hoje nós vamos não sei o que lá. E aí, meu pai, ainda nos altos e baixos, aquela coisa toda. Eu trabalhava num colégio,
né? E tinha um professor que um dia da semana ele saía uma aula mais cedo que eu. E era praxe, ele passava, eu estava dando aula no ginásio, ele passava, pô, Paulo, tudo bem, tudo bem. Aí ele passou, tudo bem, Paulinho, não sei o quê. Eu falei, puta, Marcão, não tem nada bem, cara. Puta, meu pai tá com problema de saúde, a gente já tá maluco, já fizemos 200 coisas e... Ele não me perguntou nada. Ele sabia que meu pai estava com problema de saúde. Aí ele saiu. Reza, Deus. Falei, pô, nós estamos fazendo isso direto. Aí ele desceu. Não deu 2 minutos, ele voltou. Ele voltou e falou assim... Cara, eu estava indo embora, mandaram eu voltar aqui. Não sei se você acredita nessas coisas, mas mandaram eu voltar aqui. Eu falei, tá. Se eu te levar no lugar, você vai? Eu falei, vou lá. Tá. Aí ele me levou nesse lugar. Achei interessante. Num primeiro momento, achei interessante, mas fiquei assim... Aí ele falou, o que você acha? Trazer seu pai aqui. Eu falei, tá bom. De novo, ele não me perguntou nada sobre o que tinha acontecido com meu pai. Levei. Falei, pai, tem mais um lugar para ir. Eu fui lá uma vez, assim... É totalmente diferente de tudo que você já foi. Vamos lá? Ele falou, vamos. Minha mãe, então, desesperada do jeito que estava, vamos embora. Chegamos nesse lugar. Tem lá uma musiquinha de fundo. Um atendimento... embora individualizado. Aí meu pai entrou, saiu, vambora, meio que só isso, vambora. Meu pai entra no carro e fala assim, nossa, tô com uma fome. E aí vale um parênteses rápido. O que acometeu meu pai foi um câncer de estômago, onde ele não tem estômago. Ele não tem. Tiraram todo o estômago. O processo dele durou praticamente quase 1 ano e meio, 2 anos, aonde é assim, eu vou comer agora aqui, mas o banheiro é aqui, porque comi aqui e lá. Então ele já vinha nessa... No carro ele falou assim, tô com uma fome. Quando ele falou, tô com uma fome, todo mundo olhou um para o outro e falou, tô com uma fome. Cara, fome, ele não está falando de fome faz 8 meses. Vamos passar na padaria. Tá bom. Ele foi, paramos na padaria, ele fez questão de descer. E geralmente ele ia lá, comprava um leite, um pãozinho, alguma coisa. Veio meu pai com pão, leite, pão doce, frios, uma porrada de coisa. Fomos para casa. Até então, todo mundo sentou na mesa. Pão. Ele não está comendo pão faz quase mais anos. Não pode. Não, estou com vontade. Comeu o pão. Comeu o pão, comeu um pedaço de um pão doce, comeu um leite, e nós aqui o tempo, e ele continua conversando, e nós conversando, dando... Sabe aquela situação que já estamos assim, ó, faz tudo que você tiver vontade, porque se não der certo, tá? Ele foi, conversamos, fizemos, acontecemos, beleza, vamos embora. Eu falei, cara, vou embora. Peraí, nós ficamos aqui quase 2 horas, 3 horas nesse café, ele não foi no banheiro. Não foi no banheiro. Pai, o que fizeram com você lá? Ele falou, não me fizeram nada, não falaram nada. Tava lá um cara, o cara tinha um incenso na mão, ele não me falou nada, pegou aquele incenso, ficou aqui, ó, na região do meu estômago. Pode ir embora. Eu sou muito claro para falar para todos vocês. Naquele dia, alguém colocou um estômago de volta lá. Se hoje você convidar meu pai para um churrasco, ele vai. Se você... ele come muito bem. A única coisa é que, fisicamente, um homem de 80 e poucos quilos, hoje não pesa 60, mas anda, fala, come. A situação, banheiro é como a nossa, é uma vez por dia. Aquele lugar pôs no estômago de volta no meu pai. Aí eu falei, opa, tá na hora de começar a tentar ver um pouquinho desses mistérios aí, o que isso acontece. Não é mistério. É Deus. Deus estava lá. Meu pai foi com muita fé. E ali ele foi curado. Então, esse lugar, para nós hoje, para minha família, para mim, é um negócio maluco, né? Deus
sempre, pontualmente, todas as vezes que eu precisei, eu encontrei aonde eu procurei. Muito bonito. Muito legal, muitos relatos, muitas Sim. experiências, né? E nós temos um quadro, que é o 1818 Indica, que eu acho que os nossos professores já te avisaram, que a gente vai pedir para que você indique um livro pro pessoal que está assistindo. Olha, o ser humano ele se forma, né, por oportunidades ou por alguma coisa. Eu acompanho os episódios do 1818 e eu já ouvi essa pergunta. E, inclusive, muitos dos livros que vocês indicaram, confesso, eu já procurei na internet, já fui ver. Usou nosso link da Amazon, tenho certeza. Aí, tô vendo lá, não sei o quê. Só que o livro que eu vou falar para vocês é porque foi um livro que foi um diferencial na minha vida infantil. Tá. Ele foi um diferencial ali. E tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo, se tiver... Eu acho que não tenha 10 pessoas que não leu esse livro. Inclusive, eu acredito que vocês possam ter lido esse livro, tá? Maria José do Pré, A Ilha Perdida. Essa eu li. Quando eu li esse livro, é a coisa da memória é minha adolescência, início da adolescência. A trama que tem no livro, né, sem dar spoiler, porque praticamente todo mundo sabe o que aconteceu, como que é, era a coisa da coragem. Era o quanto aquele menino foi corajoso para enfrentar todos os desafios, o quanto a fé dos pais dele de encontrá-lo, que ele voltasse daquilo. E hoje eu faço uma alusão disso, porque a minha vida inteira, Marcelo, as oportunidades que me apareceram, eu não tive... Eu não sei falar não. Vamos. Mas pode acontecer, não dá certo. Mas vamos lá. Não tem essa de, não faço, não vejo, não gosto. Não... E esse livro é um livro que marcou a minha caminhada. E um segundo parênteses, que é uma coisa que vocês nem vão me perguntar, mas eu faço questão de falar, que é também uma coisa que na minha vida me deixou fora do contexto. Claro, já vi vários filmes, gosto. Poderia falar outros livros, inclusive, sim. Tá? Inclusive, tem um livro bacana, não vou dar... Esse aí eu não vou falar o nome do autor, não, tá? Mas A Civilização Maia também foi um livro que me chamou muita atenção. Parabéns ao autor. Parabéns ao autor. Não é spoiler. Se depois quiser falar do autor, Marcelo pode até falar. É uma coisa que me chamou muita atenção. Mas a essência de tudo isso, né, de ver, de vivenciar, eu deparei com uma realidade de um filme, e vi vários, como, né, você vai falar, pô, tem um preferido? É difícil, tem vários. Mas esse me chamou muito a atenção. E hoje, quando eu vi, fui no cinema, eu vou ver esse filme no cinema, vou. Minha esposa era minha namorada. Ela casou, eu acho que ali ela falou, é melhor casar com esse cara mesmo. Ou ele é muito emotivo, ou ele é muito carente, alguma coisa nesse sentido. E foi difícil sair do cinema quando eu vi A Lista de Schindler. A história, né, o filme é sensacional, a história mesmo. Judaica fora do contexto. Eu não sei se isso juntou eu ter ido em Israel, eu trabalhar junto da comunidade judaica, não sei o que foi. Sim. E aí, na sequência, quando o filme estourou tudo, no próprio colégio, eles fizeram um encontro e tinha uma senhora, ela era avó de um aluno meu lá, e ela foi contar, porque ela era uma das... Ela esteve no campo e ela era uma das pessoas da lista. E aí, ela veio contar o que foi o campo de concentração, o que realmente ele viveu. E aí, no final das contas, abriu para os professores, eu tinha visto o filme, o que eu faço para ela? Eu viro para ela e falo assim, então, quer dizer, o filme então é aquilo mesmo? Eu nunca me esqueço a reação dessa senhora. Ela falou assim, filho, esse filme é muito bom. Esse filme está mostrando uma verdade para a humanidade. Só que você não vai se importar com a resposta que eu vou te dar? Eu falei, não, claro, a senhora vivenciou, eu vi um filme.
Ela falou, o filme é bom, ele conta 10% do que nós vivemos no campo de concentração. A hora que ela falou 10%, um filme que eu fiquei em prantos no cinema, eu demorei para sair de tanto que eu chorei e eu não conseguia me controlar. Falei, alguma coisa muito mais forte existe. Bom, Paulinho, para a gente finalizar, uma mensagem final olhando aqui para... Direcionado para Jesus. Direto para as pessoas que estão nos assistindo. Muito clara? Uma mensagem. Deus existe. Ele está dentro de você. Ele faz parte de você. Se você for, como eu falei, na Igreja Católica, ele está lá. Se você for na Igreja Evangélica, ele está lá. Se você for num terreiro, num centro espírita, ele está lá. Se você for lá no grupo dos judeus, ele está lá. Se você for nos hindus, ele está lá. Qualquer lugar que você estiver, ele está, porque ele está dentro de você. Muito bem, muito obrigado pela presença. Eu vou finalizar o programa de hoje contando... Para finalizar, né? Sim, a gente tem que trazer o que a gente falou no começo do episódio. Essa grande revelação. Uma grande revelação. O Paulinho, com algumas coisas que ele disse, já revelou um pouco o tempo dele, né? Da época que ele nasceu, as coisas que ele viveu. E eu vou deixar aqui, porque depois a gente pode fazer Paulinho parte 2. Ele foi cover do Menudo. Isso, do Menudo, é verdade. Eu vi foto porque eu tenho uma fonte. Eu nunca revelo minhas fontes, mas é real. Ele foi, depois de toda essa história que ele contou, né, todos esses relatos bonitos, que é realmente bonito, superação de um monte de coisa, mas ele foi cover do Menudo. Não sei porquê, não sei a intenção, não sei também as razões, né? Mas eu acho que combina muito com o podcast, porque a gente fala sobre expressar todas as formas de amor, todas as formas de fé, e isso não se reprima. Não se reprima. Você era cover do? Rob Rosa. Rob Rosa. Eu não lembro desses caras, eu não lembro. É que todo mundo, Marcelo, eu tenho 3 minutinhos, posso? Tem 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto. 1 minuto é muito rápido. Tem a produção ali que vai me matar. Tá, produção, 1 minuto. Uhum. Eu viro o Menudo no primeiro dia da faculdade no trote. Aonde uma menina entra gritando, eu tinha cabelo, então tinha um cabelo comprido, tal, e ela entra gritando que ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ninguém entende nada. Ela vem na minha direção, pede para mim ficar de pé, me leva à frente, quando chegou na frente, ela dobrou minha camiseta assim, você dançar. Aí ela falou assim, cadê os outros 4? Eu falei, que outros 4? Ela falou, não, seus amigos devem ter. Eu falei, menina, do que você tá falando? Ela falou, escolhe 4. Não conhecia ninguém. Apontei lá, vai, Marcelo, fulano. Juntou 5. Ela virou e falou assim, a partir de hoje, trote da faculdade à época, vocês têm até o dia 13 de maio, que é o dia da libertação dos escravos, vocês são os Menudos. Todo dia tem que ter uma dança diferente e uma música diferente. Então, chegava na faculdade, tinha que dançar... e cantar as músicas do Menudo. Aproveitamos aquilo e aí começou. Os caras fizeram um baita sucesso no país. A coisa começou assim, festa de 15 anos. Ah, seria interessante ter um Menudo na sua festa, não tem? Ah, então leva o Menudo lá. Aí ia lá o Menudo fazer. E a sua fonte chega, porque anos depois, eu já era professor da faculdade e a faculdade tinha um festival de dança. E no festival de dança, um grupo falou, pô, mas a gente sabe que você era do Menudo, você não ajuda? E eu, professor, fui dançar de Menudo junto com eles. A hora que a direção da faculdade viu o professor junto com eles no palco, achou aquilo a coisa mais bizarra. Aí eu falei, gente, eu já vivenciei essa experiência com outras pessoas lá atrás, aí já tinha 10, 15 anos depois. Agora, já que vocês fizeram, vamos começar aqui, fazer uma festa, rever o Menudo. E aí, por isso que ficou. Tudo é quando a pessoa leva a sério e continua, né? Eu acho que esse foi o problema. E eu não tenho vergonha não, Marcelo. Não se reprima. Não se reprima. Acho que todo mundo aqui está percebendo, né? Não se reprima. Bom, vamos aí que... Pessoal, muito obrigado. Eu quero deixar aqui mais uma vez o agradecimento aos nossos colaboradores, a Bacarim English School, a Lute Benedetta e a Noesis, que é uma empresa de psicólogos. Pessoal que está sempre conosco. Muito obrigado, muito obrigado. Paulinho, você ganha um presente agora, que é essa luminária do 1818, para iluminar a sua casa.
e o seu caminho sempre. E, claro, a você, muito obrigado pela audiência. Fica aqui um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar os seus comentários e compartilhar muito o 1818. Muita luz a todos vocês. Até o próximo episódio.